Mais uma vez, vamos abrir para Romanos e capítulo 8. Romanos e capítulo 8. Estamos tratando aqui em Romanos a questão de santificação, aquele processo pelo qual Deus, por meio do seu Espírito e outros instrumentos, nos salva do poder do pecado. Estamos falando da natureza pecaminosa, ok? Nos salva do pecado, do mundo, do diabo e nos salva para produzir fruto do Espírito, caráter de Cristo, santidade, conformidade à imagem de Cristo. É um processo, não é instantâneo, é um processo e serviço, né? Fruto que permanece, negativo e positivo. Agora, capítulo 8, sinceramente, nos fala do relacionamento que o salvo, o justificado, o perdoado tem com a pessoa que habita nela, ok? Um relacionamento com uma pessoa de Deus, Deus ou Espírito, ok? De novo, às vezes temos receio de falar sobre relacionar, mas é justamente um relacionamento que envolve escolhas, desejo, vontade, esforço, escolhas, decisões, estudo, memorização, meditação. Exige obediência, submissão, sensibilidade ao ministério dele. Ele ministrando por meio do nosso intelecto, sim, absolutamente, nosso intelecto faz uma grande parte. Nosso espírito, nossa alma e a nossa vontade, ok? E como nós andamos de andar fisicamente, nós podemos e devemos procurar praticar esse andar no Espírito, cooperando com Ele, sendo colaboradores dele, não é? Ouvindo, escutando, honrando, desenvolvendo cada vez mais uma sensibilidade à voz dele na palavra, na leitura, na pregação, na leitura da palavra e durante o dia em nossa consciência e em nosso intelecto. Nada de revelações, nada de visões, nada de esquisito, nada de estranho. Nós notamos a última vez as semelhanças entre quando Paulo diz em Efésios 5:18, enchei-vos do Espírito, falando uns aos outros e louvando e cantando hinos espirituais e as semelhanças entre lá e Colossenses 3:16, onde ele diz, habite em vós plenamente, abundantemente a palavra do Senhor. E nós notamos os resultados são a plenitude do Espírito envolve a plenitude da palavra, ok? Envolve esforço. Nós cultivamos este relacionamento, nós aprendemos, nós melhoramos, nós aperfeiçoamos, ok? Não é um dia para o outro, mas aprendemos na prática. Nosso desejo sendo ser conduzido pelo Espírito, onde? Romanos 8:29, né? Ser conformado à imagem e semelhança de Cristo. Sendo nosso desejo, querendo ir para onde Ele quer nos levar, nós cooperamos com Ele. Nós obedecemos. Estamos com Ele. Ele está com a gente, sem dúvida, mas nós estamos com Ele nesse alvo. Capítulo 8 é demais. Não seria eu tenho receio de falar que é um dos capítulos mais importantes da Bíblia, mas
Um dos capítulos mais importantes da Bíblia, sem dúvida, especialmente nessa questão de andar no Espírito, ser cheio do Espírito, ser guiado pelo Espírito. Esta questão de santidade, fundamental. Entre outras passagens, Efésios 5, Gálatas 5 e outros versículos, juntando tudo, mas em um só lugar, Romanos 6, 7, 8, e especialmente aqui agora, capítulo 8. Vamos ler. Então, tem algo aqui. Vamos lá, lendo a partir do versículo 1. Eu estou lendo aqui agora na atualizada. Lembrando onde estamos. Depois daquela frustração, aquela angústia de capítulo 7, né? Onde Paulo, mesmo salvo, tendo o Espírito, tendo uma nova natureza, grande, enorme vontade de seguir, honrar, obedecer, ser santo, ser salvo do pecado, ele está tentando fazer no poder do seu esforço, sua própria energia, recursos que são grandes. Ele está tentando, por meio da lei, guardar a lei, obedecer e agradar o Senhor. E não está conseguindo. O que nós vemos? Condenação, frustração, angústia de alma, muito desânimo. É um desastre espiritual. E é onde a grande maioria de pessoas salvas são. Justamente aqui. Bom, vamos lá. Depois de toda essa angústia, dificuldade, impossibilidade, ele faz aquela pergunta: versículo 24, quem me livrará do corpo desta morte? Desaventurado, o desventurado, infeliz, miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo desta morte? A resposta, capítulo 8, é o Espírito que vai. Agora, pois, versículo 1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou, ou algumas versões, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei de Moisés, o que era impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus. Como? Enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, ele, com efeito, condenou Deus na carne, no corpo, o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Nós que não andamos segundo a carne, negativo, e nós que andamos segundo ou conforme o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Negativo, não salvo. Mas os que se inclinam para o Espírito, os salvos, mas os que se inclinam para o Espírito, cogitam, subentendido, cogitam das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito, o pendor do Espírito, dá para a vida e paz. Por isso, o pendor
ou mentalidade, ou a mente voltada para a carne, governada pela carne, atitude da mente. A questão aqui é mente. É inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne, não salvos, os que ainda estão na carne, não estão em Cristo, estão na carne, não podem agradar a Deus. Vós, porém, contraste, distinção, salvos, vós, em Roma, salvos, irmãos, vós, porém, não estáis na carne, mas vocês estão no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, o Espírito de Deus, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Deus e Espírito de Deus que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, futuramente vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Que passagem! Vale a pena ler. Quantas vezes, Leandro? Pode ser 80. Eu estava pensando em 50, mas tá bom. Mas leia tantas vezes, e começa a meditar e memorizar frases, a lógica, o fluxo, a correnteza de pensamento, de ideias, de verdades, os contrastes, sabe? As diferenças, não e sim, seguindo aos segredos, se podemos assim falar, não são segredos, estão aqui para qualquer pessoa, para todo mundo ler e entender. Deus não está escondendo essas verdades. O problema é que nós não estamos lendo e tomando o tempo e esforço necessário para entender, para apropriar. Por quê? Será que não é meramente conhecimento? É conhecer e entender a gramática, imperativos, todas sabe, o fluxo, mas tomando o que nós conhecemos e aplicando, fazendo dessas coisas o nosso próprio pensamento, ok? Agora, pois, ele começa, já há nenhuma condenação. E olha a mudança aqui. Antes é o que eu quero fazer, eu não consigo. O que eu não quero, acabo fazendo. Ai de mim! E a angústia, ele quer ser salvo do pecado. Quem vai me libertar? Quem vai me salvar? Quem vai me resgatar? Quem vai me tirar dessa miséria? Ele quer ser salvo, mas não está conseguindo. E nós vemos a frustração, a tensão, o conflito, o desapontamento. Ele está muito chateado, muito desapontado. Ele não está contente, não está satisfeito. Ele não quer ficar onde ele está. E nós notamos aqui uma calma. Agora, o mar espiritual é plácido. Acalmou. Agora ele vai falar da experiência, do pensamento, da vida de uma pessoa salva, tem o Espírito, tem uma nova natureza e está cooperando com o Espírito nesta questão de santificação, de ser salvo do poder do pecado. Outra coisa, outra emoção, ele não fala de si, ele fala do Espírito, ok? E, de novo, as chaves estão aqui. Outra coisa, agora ele entende o que ele não entendeu lá.
no final de 7. Ele passa para outra experiência. Agora ele está vencendo, está sendo vitorioso, está ganhando, a carne está sendo ignorada, subjugada, está condenada, nós vamos ver, né? Ele está andando no Espírito e sua prática constante é de obedecer, honrar, fazer a vontade. Ele está sendo salvo de processo. Vamos lá. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está falando de salvos, obviamente. Porque a lei do Espírito, a atuação, o ministério, nós permitindo que ele domine, que ele guie, que ele manda, que ele está na frente, eu sigo ele. Nós falamos sobre o que significa ser guiado pelo Espírito, né? Ele quer nos guiar para a santidade, espiritualidade, fruto, caráter de Cristo. Nós cooperamos e deixamos ele guiar. Mas a lei do Espírito, ele agora, não somente presente, ele está presente em Romanos 7. Não está presente em Paulo? Está. Mas ele não está dominando, ele não está guiando. Ele não está, ele não está sendo a força, ele não está governando, ele não está implementando, aplicando a sua lei do seu reino. Ele não está sendo coroado. Aqui, essa lei, este constante, sistemático, a prática deliberada de andar no Espírito, deixando ele mandar, deixando ele governar, ele sendo a força principal, é uma lei. O Espírito está atuando, agindo na sua plenitude, tendo toda a liberdade que Paulo está proporcionando para ele, em submissão, em obediência e honrando. Essa lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou, te livrou da lei do pecado e da morte. E nós temos visto em Romanos 7 como uma pessoa salva, perdoada, não entendendo o Espírito, o ministério do Espírito, como a lei do pecado pode ser uma realidade constante. Mesmo não querendo, mesmo detestando, mesmo odiando, essa lei está prevalecendo. E me livrou da lei do pecado e da morte. Algumas versões dizem a lei do Espírito que dá vida. Não somente vida eterna, mas vida abundante. Vida no Espírito. Vida de vitória. Né? Me livrou da lei, da atuação, governo do pecado, da natureza pecaminosa. Livrado de uma vez. Agora, aqui ele entende Romanos 6. Está pondo em prática, está vivendo na realidade. Ele está se considerando morto ao pecado. Ele não está deixando o pecado reinar. Não é? E ele não está apresentando seus membros como instrumentos, implementos, armas de injustiça. Ele está pondo em prática, ele sabe quem ele é, ele está em Cristo, não está em Adão. Ele agora, vamos ver, ele está identificado com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Outra coisa, conhecimento está casando com a experiência, com a mente, intelecto, emoções, vontade dele, e nós temos uma vida abundante, uma vida normal. A vida descrita aqui em Romanos 8, 1 para 17, não é para alguns, não é para os melhores, para os escolhidos, para os gigantes, não é para sabe, os grandes pregadores e missionários e não sei o que mais. Essas distinções não existem, todos são servos. Esse é para ser aqui, essa vida, essa experiência é para todos nós. Então, cabe a nós fazer esta
essa nossa vida e nossa experiência normal. A lei do Espírito da vida, que dá vida, está reinando, está dominando, está guiando, estamos andando consistentemente, dia após dia, momento após momento, estamos sendo uma vez para sempre, sim. A verdade é, Romanos 6. Mas, na nossa experiência, diariamente e constantemente, pondo em prática, apropriando as verdades, Ele continua nos livrando da lei, do governo, da atuação do pecado que dá para a morte. Ok? Agora, Ele respondeu a pergunta: quem vai me livrar? A lei do Espírito. A pessoa em controle, dominando seu poder, sua orientação, sua influência, sabe? Sua persuasão. Ele vai. E Paulo está livre. Outra coisa. Ele não volta lá para capítulo 7. Porque o que fora impossível à lei, escute bem, o que fora impossível à lei fazer, a lei realizar, a lei implementar, a lei proporcionar, o que era impossível à lei de Moisés. Capítulo 7 mostra o que era impossível. No que e por que ela estava enferma, limitada, impedida pela carne, pela natureza pecaminosa. O que era impossível, o que fora impossível na lei, no que estava enferma pela carne, Deus fez, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. O que era impossível à lei? Capítulos 1, 2, 3, 4, 5. O que era impossível pela lei? Pode falar, Giovanni. O que era impossível pela lei? Salvar ou justificar. Pela lei, ninguém será justificado. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei não salva, ela condena. Impossível. Impossível a lei transmitir, ela não está viva, apesar de ser a palavra de Deus, a vontade de Deus, e Deus é o autor, e é santa, boa, justa. Ele falou em capítulo 7, nada de errado com a lei, não podemos, mas tem coisas que a lei não pode fazer. E homem, Paulo, em capítulo 7, estava tentando fazer o que a lei não tem condições de fazer, concorda? Ele mesmo mostrou o que é impossível. Ser justificado e ser espiritual. A lei não tem condições de nos livrar do poder do pecado, não tem. Não tem condições a lei não tem condições de condenar o pecado na carne. Deus vai ter que fazer isso em Cristo. Deu para entender? Muitas coisas a lei não pode fazer, inclusive quase tudo que nós queremos. Como salvos, a lei não pode. Não estamos condenando, criticando, não estamos minimizando, estamos simplesmente falando o que Paulo está dizendo aqui. O que é impossível, a lei. A lição para você e para mim, a lição que Paulo aprendeu em capítulo 7, foi o quê? Pare de confiar na lei, regras, normas, a lei de Moisés, um sistema legal, de regras e normas perfeitas, maravilhosas, puras, boas, justas e santas, sim, mas pare de confiar nessas coisas, tentando ser santo, salvo do poder do pecado. Nunca vai acontecer. Vai ser frustrado. Paulo diz, era impossível ser salvo, ser justificado, ser libertado, a nossa posição que agora temos em quem? Em Adão ou em Cristo? Agora,
Em Cristo. A lei não tinha condições de transformar servos da injustiça para servos de Deus, de transformar a gente de perdidos e condenados, separados, para filhos vivos, salvos. A lei tem coisas que ela pode fazer. Ela tem seu lugar, ela tinha sua vida útil, ela tinha seu propósito. Mas a verdade é que ninguém no Velho Testamento tinha o Espírito Santo habitando nelas permanentemente. Ninguém. Tudo indica que uma pessoa recebeu o Espírito aqui, ali, mesmo Saulo, pessoas quase não qualificadas, eu diria, né? Quem sou eu, mas pessoas para realizar o trabalho do tabernáculo, para profetizar, para ministrar, para servir, foi aqui, foi ali, foi alguém, outro, mas todos, nunca. E o Espírito não permaneceu. Chegou, o trabalho foi realizado, o ministério, dias, meses, foi embora. Não tiveram, de Pentecostes para frente, depois da cruz, depois da morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus, é outra época, outras possibilidades, outros recursos, outras riquezas. E como temos notado, outras exigências. Outro padrão, não é? Outro nível. Outros privilégios, outras honras, outras riquezas, outra motivação. A lei não tinha como motivar a gente. Hoje nós temos o Espírito, não somente nos dando a vontade, mas o como realizar. Paulo disse debaixo da lei, vontade eu tenho, mas como eu não tenho. Hoje, andando no Espírito, eu tenho a motivação, a vontade, o querer, o almejar e a força para realizar. Meus queridos, não tem nada a ver, incomparável, a nossa situação depois de Pentecostes. Aqui no Novo Testamento, tendo o Espírito, tendo essas riquezas, entendendo essas riquezas, incomparável. Ok? O que era impossível a lei, no que estava enferma pelo pecado, ou pela carne. Ok? Eu penso assim, no Velho Testamento, um israelita ouviu a palavra, a lei de Deus, a vontade de Deus, os 10 mandamentos, e a lei veio batendo na porta, vamos dizer, do seu ser, da sua pessoa, e quem abriu a porta? Quem atendeu a porta? A carne. A natureza pecaminosa. A lei com a natureza pecaminosa, com suas inclinações, seus desejos, sua vontade, já contaminando a pessoa, mesmo intelectualmente ou talvez espiritualmente, querendo, o traidor estava lá, sabe, cortando, criando obstáculos, impedindo, misturando, contaminando, envenenando, mesmo obedecendo a lei por motivos errados, para impressionar outros, para se aparecer, a pessoa fica orgulhosa porque guardou. A lei foi, no Velho Testamento, totalmente enferma, impedida, sabe, impossibilitada pela carne do Velho Testamento. Agora, hoje, o que era impossível, a lei lá. Então, hoje é coisa diferente. Hoje, se eu andar no Espírito, se eu cultivar essa comunhão, esse relacionamento, submisso, sensível, escutando, lendo, estudando, constantemente meditando, a palavra ricamente habitando,
a palavra vem, você está sentado aí, eu estou em casa estudando, lendo, meditando, e você está aqui me ouvindo, você escuta a palavra e a carne está lá, né? A natureza está lá. Mas você está sendo obediente, honrando, andando no Espírito, cheio do Espírito, controlado pelo Espírito. E o que acontece? A carne está fora. Você não vai atender a carne. Mesmo aqui ouvindo a palavra, talvez a carne está, mas espera aí, não é bem assim, não tem que ser assim, é muito exigente, é muito radical, é impossível. Esse é para alguns. Não, mas eu não dou conta. Mas essa é incredulidade, não é? Falta de fé. Essa é carnalidade. Essa é a carne tentando nos levar para lá, nos desanimar, desqualificar, desmoralizar. Mas obedecendo o Espírito, nós cooperamos com Ele, nós falamos amém, 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 amém. Outra pessoa ouvindo, outros ouvidos, outros olhos, outras inclinações, uma nova natureza alimentada pela palavra. E nós cooperando com o Espírito. É possível pela lei. Eles não tiveram essa escolha. Eles não tiveram essas vantagens, riquezas, privilégios que nós temos. Nós vivemos em dias de grandes oportunidades, em termos de comunhão, em termos de santidade, em termos de andar com o Senhor, em termos de serviço, grandes oportunidades. Inéditas, incomparáveis em termos do Velho Testamento. O que era impossível à lei, então não confia nela, não tenta conseguir e chegar na santidade por meio da lei. Vai ter que ser por meio do Espírito, a uma pessoa. No que estava enferma, limitada, neutralizada, filtrada, impossibilitada pela carne, pela natureza pecaminosa. A lei não tinha condições de fazer. Deus fez. Ele tem. E como? Olha só. Isso fez Deus. Enviando o seu próprio Filho. No Velho Testamento, Ele enviou a lei por meio de Moisés, no Monte Sinai. Maravilha, gloriosa, majestosa, perfeita, pura. Mas ela não tinha condições de proporcionar. Moisés estava lá em cima, recebendo essa lei perfeita, santa, justa, em toda majestade, todo poder, e o povo está lá embaixo, quebrando 7 dos 10 mandamentos, enquanto ele descia. Terrível. Impossibilitada pela carne. Deus fez. Como é que Ele fez? Ele fez por meio do seu Filho que Ele enviou. E Ele enviou o seu Filho, está falando aqui da encarnação, na sua plenitude, sim, mas com o Senhor Jesus, na sua encarnação, faltou uma coisa fundamental, que tem que ser observado aqui. Ele era homem em todos os sentidos, plenamente homem, plenamente Deus também. Mas ele faltou um componente que todos nós temos, mas ele não tinha. Ok. Uma natureza pecaminosa. Uma natureza adâmica. Homem, o pecado não... Romanos 5 diz, ok, o pecado passou para todos os homens. Um homem pecou, Adão. Pecado entrou e passou para todos. Menos 1. 2, Adão e Eva. O pecado não passou para eles. Eles passaram o pecado para seus filhos, mas não tendo pais, obviamente eles não receberam o pecado dos seus pais, criados perfeitos, inocentes, sem pecado, sem nada. Se tornaram pecadores porque pecaram. Nós não nos tornamos pecadores porque pecamos, certo? Ao contrário, nós pecamos porque somos pecadores, alguns mais, alguns menos. Mas somos,
somente 3, Adão e Eva, deixado para lá, outro caso, mas em termos de seres humanos, somente o Senhor Jesus não nasceu em pecado, em Adão. Então, ele enviou o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, o que ele fez por meio da morte do Senhor Jesus na cruz. Seu sepultamento e sua ressurreição. O que Deus fez por meio daquela morte? Condenou sua natureza pecaminosa e a minha. Condenou o pecado. Não removeu, não transformou, não melhorou, não. Condenou a não mais ter autoridade, de não ter mais condições de dominar, de mandar, de ser rei. E ele condenou como aquele capitão pirata que estava na cadeia no navio. Estava lá gritando, berrando, exigindo, querendo mandar, mas ele já estava condenado. A nossa natureza berra, briga, agita, exige toda hora, com inclinações, impulsos, ideias, sugestões absurdas. Mas eu preciso lembrar de uma coisa: ela está condenada. Eu não tenho que temer, honrar, obedecer, submeter. Deus fez por meio da mesma forte morte que serviu para a nossa redenção, para a nossa justificação, para a nossa substituição. Também serviu, nós vimos em capítulo 6, como nosso representante. Como ele morreu. Quando ele morreu, eu morri. Eu morri na pessoa dele, ou como diz capítulo 7, através do corpo, da morte do Senhor Jesus, nós morremos para com a lei, e nós morremos também para com o pecado. Deus fez. A lei não tinha como fazer. Deus vai introduzir uma pessoa. Essa pessoa, o Senhor Jesus, vai encarnar, vai morrer, vai dar a sua vida, vai sofrer, vai derramar seu sangue. No ato da sua morte, Deus condenou na pessoa dele e por meio dele o pecado. Eu preciso de embutir esta realidade na minha mente. Essa carne que tanto fala, exige e tudo mais, é condenada. É condenada. E como aquele menino, eu não preciso de atender, obedecer, fazer a vontade dela. Nunca mais. Ela está condenada. Ok? Ok, vamos ler de novo. Porquanto o que for impossível à lei, muitas coisas, inclusive tudo que nós podemos ter hoje, a lei não tem como proporcionar. Ela não tinha por quê? Estava enferma pela carne. Estava limitada, impedida pela carne. Deus fez, enviando o seu próprio filho em semelhança de carne, semelhança. Sem pecado. Semelhança da carne pecaminosa, sem pecado, né? E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne, no meu corpo, o pecado. A fim de que, olha só aqui, o que Deus quis no Velho Testamento, a fim de que o preceito ou as justas exigências da lei se cumprissem em nós. Nós salvos, não somente salvos, mas nós que não andamos segundo a carne, e sim andamos segundo o conforme ao Espírito. Negativo, positivo. Sempre não, sim. Sempre. Santificação não é somente não andar segundo a carne. Santificação é não andar segundo a carne e sim segundo o Espírito. Entendeu? E não é somente ser salvo do pecado, é ser salvo para servir, para honrar, para glorificar, para produzir fruto, para ser conformado. Sempre os dois. Religião bate na tecla
nem pode nos salvar do pecado, mas a religião nos salva dos sintomas, do número de pecados, às vezes do tipo de pecado, mas nos salvar do pecado mesmo e para servir. Religião não tem jeito, porque ainda está trabalhando em capítulo 7. A lei. Esforço, recursos, energia própria. Às vezes, mais ou menos boas motivações. Mas mesmo as motivações muitas vezes estão envenenadas e corrompidas por eu não fumo, então sou melhor do que quem fuma. Eu não faço isso, então eu pertenço a tal igreja, então eu sou melhor do que... Entende? Vira uma concorrência, as melhores intenções do homem na carne, e nós vamos ver, não pode agradar a Deus. E não agrada mesmo. Ok? Deus fez, gente. Era impossível. Mas Deus fez por meio do seu Filho. Condenando Deus na carne. O pecado. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ok? Vamos pensar nessa ideia. Vamos para... Êxodo capítulo 20. Vamos falar um pouquinho sobre a lei. Ok? Nós notamos que ele não jogou a lei no lixo. A lei está, a lei existe, a lei ainda é santa, boa, justa. A lei ainda merece nosso respeito total, mas não a nossa fé para ser justificado e não a nossa fé para ser santificados, salvos do poder do pecado. Mas a lei, nós vamos ver, vamos lá. Êxodo capítulo 20. E versículo 1. Quando nós estudamos a lei, nós percebemos que todos esses 10 mandamentos, 9, se encontram no Novo Testamento. Se encontram no Novo Testamento. Ainda é a vontade de Deus para o salvo, depois de Pentecostes, que ele não tenha outros deuses. Que ele não tenha ou faça imagens, entende? Ainda é a vontade dele que não tomemos o nome dele. Então, ainda é a vontade dele que nós honremos os nossos... Entende? É ainda, claro. O quarto mandamento, em versículo 8, não se encontra ensinado para cristãos, para salvos, para justificados, depois de Pentecostes, o quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. No período de transição, você vai perceber os discípulos, até Paulo, indo para Jerusalém, no período de transição, mas guardando o sábado no sentido de lembrar do dia de sábado para o santificar, na lei de Moisés, não. E Gálatas é muito claro, muito claro, não estamos debaixo da lei. Romanos é muito claro, não estamos debaixo da lei. Os gentios nunca estavam debaixo da lei. A lei foi dada para Israel, para judeus, não foi dado para a igreja, não foi dado para justificados, não foi dado depois, foi antes. Mas santificação prática em nossas vidas vai envolver todos os mandamentos e muito mais, mas não vai envolver ou guardar o sábado para o santificar.
O que ele acabou de falar? A fim de que o preceito da lei, ou as justas exigências da lei, se cumprissem em nós. Nós, os salvos, que não andamos segundo a carne, como o não salvo, mas andamos sim segundo o Espírito. Ele está presente, mas estamos cooperando, entendemos, dependemos dele, andamos com ele, queremos ser guiados, estamos em submissão. Ok. Essa lei vai ser, e nós vamos ver, não vai ser simplesmente obedecida, vai ser muito mais do que obedecida. Não somente o salvo andando no Espírito não vai somente obedecer a letra mínima da lei, mas vai obedecer e honrar e cumprir o Espírito, o propósito, a mente, entende? Muito mais. Muito mais. Não terás outros deuses. O salvo, a pessoa andando no Espírito, entende? Seu foco vai ser totalmente na pessoa de Deus, Deus da Bíblia. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Totalmente, ele não vai ter ideias, olhos, pensamentos, ideias, aprendendo, confiando, seu foco, sua fé não vai ser dividida. Totalmente, ele não vai ter outros deuses. Nem dinheiro, nem bens, nem coisas materiais, nem pessoas. Entende? Outros deuses, sabe, nós não temos costume de ter imagens, por exemplo, mas outros deuses, Zeus, das estrelas, dos romanos, dos gregos, não, mas avareza é idolatria, não é? Avareza é idolatria. Me parece que vocês ouviram esses dias uma mensagem sobre idolatria, não é? Foi Mr. Zane? Quem pregou esses dias sobre... foi o filho de Davi Jané. Não foi? Eu não estava aqui, mas eu li. Não é? Avareza é idolatria, outros deuses, coisas muito mais importantes do que ele em nossas vidas, muito mais influência, muito mais tempo, que nós servimos, obedecemos, honramos, procuramos e agradecemos e agradamos. Beleza, inteligência, prestígio, poder, beleza física. Qualquer uma dessas coisas pode se tornar um Deus, uma pessoa. Eu posso idolatrar um filho, e acontece muito. A gente vê filhos mandam na família. A vontade do filho que predomina, que prevalece. Ele não quer ir na reunião, então nós não vamos. Uma mulher, esposa, ela não quer, então eu não vou ser. Cadê homens? Cadê o marido? Cadê a liderança? Entende? Amamos cada uma dessas pessoas, mas temos que ter ordem, não é? Outros deuses. A pessoa andando no Espírito vai saber o valor de dinheiro, de saúde, de beleza, sabe? De poder, de influência, de prestígio, de outras coisas, de bens, de posição. Vai saber o lugar. É para servir. É para honrar o Senhor, é para a sua glória, não é para mim. Não é? Vai saber como buscar, como vocês também ouviram esses dias, Mateus 6:33, né? Buscar em primeiro lugar, não ouviram? Aqui, não foi aqui? Na reunião de jovens? Ou foi? Onde foi? Veracruz? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, sua vontade, sua honra, sua glória. A pessoa que anda no Espírito, guiado pelo Espírito, o Espírito vai nos levar a Cristo. Sempre e sempre para a glória de Deus. Sempre para servir, não para exaltar a nós mesmos. Não farás para ti imagens. Uma pessoa andando no Espírito, uma pessoa salva, não vai utilizar
não vai cair, não vai ser distraído por itens, objetos, imagens, esculturas, coisas feitas por homens para representar seres e santos e coisas espirituais ou coisas angélicas ou coisas celestiais. Não vai. Ele vai, como diz João capítulo 4, ele vai adorar a Deus em espírito, não é? Por meio do Espírito, guiado pelo Espírito, baseado na verdade, não é? Em espírito e verdade. Ele não vai somente não tomar o nome do Senhor em vão, como nós lemos no terceiro mandamento, aqui no 7. Estão aí em Gênesis 20, Êxodo 20. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não vamos entrar nesse, mas quantas vezes eu escuto pessoas salvas dizendo, oh meu Deus, Deus me livre, pelo amor de Deus. O quê? Que absurdo! Usando o nome dele como se fosse um toque de cigarro? Não. Mas, o salvo, guiado pelo Espírito, cheio do Espírito, sendo guiado pelo Espírito, não vai somente não tomar o nome do Senhor em vão, mas vai saber o valor daquele nome, vai exaltar aquele nome, vai louvar, vai adorar em tudo seu nome. Seu nome significa e nos fala da sua pessoa, de tudo que ele é. Quando nós falamos do nome, não somente verbal, mas de todo o seu ser, exaltando e exultando com alegria e sabe, no poder do Espírito. Ele vai nos levar para adorar e bendizer o nome de Cristo, não usando, sim, seu nome de qualquer jeito, de qualquer forma, para desabafar, para jurar, para não sei o que, centenas de razões porque pessoas até salvos usam. Tem outras palavras, tem palavrões que servem, vamos dizer, melhor. Nunca devemos usar o nome do Senhor. O Espírito, quando estamos controlados, vai nos ajudar nesse sentido. E eu já falei com você, bem honestamente mesmo. Eu fico de olho aqui. No trânsito, quando eu começo a usar uma palavra, um palavrão mesmo, na verdade, um palavrão em inglês. Eu não sei como usar palavrões em português. Eu espero que nunca chegue lá. Mas já tenho minhas dificuldades em inglês. Mas quando palavrões, mesmo aqueles mais melhores, menores dos terríveis, eu sei que não foi o Espírito que estava dominando a minha emoção naquele momento. Não foi o Espírito que estava dominando no meu espírito, na minha alma, no meu intelecto, nas minhas emoções. Não foi o Espírito. Tem coisa errada, é sintoma. O Espírito, eu não uso o nome do Senhor, vão assim, não. Mas outras palavras. Vem, sim. E eu tenho que dizer, não, isso não. Aí, entende? Ele vai nos ajudar nessa área da boca, da língua, de uso de palavras, de nos expressar. O quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. O salvo, no Novo Testamento, guiado pelo Espírito, não vai somente guardar uma semana para o Senhor. Ele vai guardar quantos dias para o Senhor? 7! Todo dia é o dia do Senhor. Todo dia é dele. Todo dia é para ele. É para a sua honra. É para a sua glória. Todo dia, entende? É vivido acordado todo dia. Esse é seu dia. Eu vivo para a sua glória, para a sua honra. Eis-me aqui. Eu quero te honrar e glorificar. Nesse dia, é seu dia. Eu sou dispenseiro. Eu sou,
Eu vou ter que prestar contas por esse dia. Eu quero. Essa é a nossa vontade. Então, ele vai muito além da lei de Moisés, quando guiado pelo Espírito. Muito mais. Não esquece, estamos falando de Romanos 8, para que as justas exigências da lei se cumprissem em quem? Nós, que não andamos segundo a carne, mas sim nós que andamos habitualmente, deliberadamente, conscientemente, por querer, andamos no Espírito, guiado por Ele. Nós vamos muito mais do que cumprir a lei de Moisés. Nós vamos muito além. Não somente no ato, mas aqui dentro. De dentro para fora, nós vamos aguardar e cumprir e muito mais. O que a lei não tinha condições de fazer. A lei foi satisfeita, guardou o sábado, ótimo. Não teve imagem, não falou em outros deuses, mas dinheiro é mais importante do que o Senhor, então tem outros deuses, né? Beleza? O que você faz? Eu sempre tenho falado, se eu gastar no minha pessoa, minha roupa, meu corpo, minha, visão, cabelo, barba, perfume, e mil outras coisas da minha aparência. Eu gasto meia hora cuidando do carcaço. Eu gasto 5 minutos, 7, lendo, orando, meditando, orando. Um pouco difícil defender que eu não tenho outro Deus, né? O que é mais importante para mim? Se eu gasto uma mulher, não tem que ser somente mulher, sabe? Homem hoje é muito vaidoso também, demais. Eu estava brincando com um vizinho, nada contra você, Isabel. Mas novo vizinho lá, né? E ele é um personal trainer, né? Não estou falando de você, mister. Ele estava lá de shorts e eu percebi, rapaz, esse moleque rapa suas perninhas. Que é isso? Não sei. talvez todo mundo. E não, ele é plenamente casado, plenamente heterossexual, esposa está grávida, tem uma filhinha linda. Não estou falando dessa questão. Estou falando de vaidade. Vaidade. 20 anos, 30, 40, 50 anos aqui. Quem falou em homem? Raspar pernas, peito. Oh, gente do céu. Entende? Onde chegamos? Em termos de visual, né? Em termos de vaidade, em termos de produtos. Vai no supermercado. 50 mil desodorantes. Esse tipo de sabonete, outro para outra, um para cá, outro para aqui, outro para joelho. Rapaz, absurdo. É um sinal do nosso tempo. O corpo. Nada contra a academia, Samuel. Tá? Eu preciso de academia. Eu preciso de academia, não há dúvida. Mas, como tem crescido, né? Como a ênfase tem voltado para corpo, beleza, maravilha, isso, cheio, roupa demais, sabe? E vai. O Espírito vai nos levar a entender o valor de cada uma dessas coisas. Onde é equilibrado, onde é saúde, que precisamos guardar, bem-estar, certo? Sem dúvida. Uma aparência razoável, sim, sem dúvida, mas onde está? Muito além. Então, outros deuses, e a gente não nem percebe. Bom, que o Senhor possa nos ajudar. Vamos continuar falando dos 10 mandamentos. Provavelmente não no domingo que vem, por causa da questão de Uberlândia, mas no outro, leia os 10 mandamentos e pensa em que sentido o Espírito vai me levar a não somente guardar a letra,
mas vai me levar muito, muito além, em termos de motivação, em termos de espírito, em termos de alma, em termos de dentro para fora, como nós vamos guardar a lei e cumprir as justas exigências e muito, muito mais. Algo que era impossível pela lei de Moisés. Desculpe alguma coisa, Samuel. Não estou pegando no seu pé de nunca jamais. Irmãos,